Olá, eu sou a Maria Clara, historiadora, produtora cultural, e vamos começar aqui hoje uma aula show do projeto Negritudes em Foco. Esse projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Casa Semifusa e da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. O projeto Negritudes em Foco tem como objetivo trazer à cena, em foco mesmo, os artistas negros de Ribeirão das Neves, para eles se apresentarem, trocarem uma ideia e mostrarem o seu trabalho. Hoje, nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Raquel Miranda. Vou apresentar aqui a Raquel. Raquel é dançarina, mora em Ribeirão das Neves, é bailarina, gestora da Espiral Escola de Dança, pesquisadora de movimentos, estudante de filosofia e produtora cultural. Raquel, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com você. A ideia é que a gente troque uma ideia, converse um pouco e, com isso, a gente possa passar para as pessoas que estão nos assistindo alguns conteúdos. A gente vai falar aqui hoje sobre a dança contemporânea, que é o que você faz, a sua arte, sua profissão. E aí eu vou te fazer algumas perguntas e depois você se apresenta também para a gente, faz mostra o seu trabalho para a gente ver um pouquinho também. Obrigada, Maria, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder contribuir com esse projeto. Obrigada. Vamos começar, então. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer vem muito no sentido de saber qual que é a origem ou a história assim, da dança contemporânea, até para a gente entender um pouquinho o que seria ela e como que ela começou, como que ela se desenvolveu, sabe? Sim, vamos lá, então. Eu queria começar dizendo que tudo que eu vou dizer é a partir do meu conhecimento, a partir da minha vivência e a partir da minha experiência de mundo e a partir das minhas pesquisas. Dito isso, eu acredito que a dança contemporânea, a gente pode discorrer para tentar entender a sua origem, começando pela palavra contemporaneidade, né? Para você, o que é contemporaneidade? É algo do presente. Sim, atual, né? Pois é. Então, pensando nisso, há muitos anos atrás, lá na década de 60, aconteceu um movimento que foi atual naquela época, e ele surgiu a partir de protestos. Os bailarinos, eles estavam engajados em causas políticas, em causas sociais, em causas que representavam o que eles gostariam de dizer, que a dança é uma linguagem, e eles não gostariam mais de estar codificados dentro da técnica clássica, e que era o que mais acontecia na época. Vale lembrar também que esse movimento de dança contemporânea ele acontece depois do movimento modernista, Porque quando o movimento de dança contemporânea surge, a Isadora já tinha dançado sem sapatilha, já tinha dançado com roupas mais livres, e é Isadora Duncan. E ele é muito importante até hoje, porque ele constrói um lugar de fala, A dança contemporânea, no meu entender, nada mais é do que uma possibilidade. É como se fosse um rizoma, sabe? Tipo, tem vários raminhos assim. Claro que não é feito de qualquer forma, A gente estava conversando antes sobre isso. Existem materiais corporais, existem técnicas que orientam para que a gente crie uma linguagem que a gente se identifique com ela. Então, é contemporâneo porque o que acontece hoje não vai acontecer daqui 2 minutos, não vai acontecer amanhã, E a gente pode repetir a mesma dança, porque a dança contemporânea ela também valoriza a experiência do sujeito, o sujeito enquanto dançante, sabe? Acho que é por aí. Entendi.
E como que começou assim essa sua jornada na dança contemporânea, né? Como que foi esse start assim para você começar a dançar? Bom, eu iniciei na dança clássica muito cedo, assim. Aos 12 anos eu me vi no movimento de dança mesmo e entendendo que eu faria isso por muito tempo. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu fiz a minha primeira aula de dança contemporânea e ela nasce ali de um desejo que surgiu da estranheza. Eu assisti um espetáculo em Belo Horizonte de dança contemporânea e eu saí assim muito incomodada do espetáculo, sabe? Porque o espetáculo, na minha cabeça, na minha cabeça de 18 anos, ele estava desorganizado, ele não estava metricamente dentro da música, e eu saí assim com um incômodo muito grande. Logo depois eu fiz uma viagem para Vitória do Espírito Santo, e eu assisti mais 2 espetáculos que me deixaram muito incomodada. E aí eu retorno para Belo Horizonte, procuro lugares para fazer aula de dança contemporânea. E a primeira coisa que eu aprendi numa aula de dança contemporânea era como lidar com o chão. O chão era a nossa matéria principal ali, sabe? A minha relação era muito com o chão. E eu não entendia muito, eu sempre fui uma pessoa muito grande, e entrar e sair do chão sempre foi uma grande dificuldade. Mas meu movimento até a dança contemporânea nasce a partir de uma estranheza. E depois eu fui descobrindo que era um lugar de fala, que era cheio de possibilidades, que não era qualquer coisa, né? Por mais que seja livre. E aí ele traz um caminho que eu acho incrível, que é a possibilidade de improvisar. É a possibilidade de dançar sem ter coreografado, mas tendo um repertório que seria um vocabulário corporal de dança, né? A gente tendo esse vocabulário, a gente aprende em sala de aula e a gente consegue improvisar. É quase que conversar. A gente tem um vocabulário, a gente conversa. A gente tem um vocabulário de dança, a gente dança. Que legal, assim, você falando, eu fico pensando muito, né, que para a periferia, muitas vezes, é colocado assim, que arte é aquilo que está, às vezes, milimetricamente ali no lugar. Né, assim, tanto na pintura como na dança, tem que ser tudo muito bem coreografado, tem que ser ali milimetricamente, assim, sabe? E aí, quando vem a dança contemporânea trazendo esse outro lugar, né, assim, às vezes é difícil a gente compreender também, né? E aí, quando compreende, acha a beleza que tem em tudo isso, né? Sim. Você está falando aí que é trazer para a periferia, eu fico com a sensação de que na periferia a gente tem a sensação, né? Sensação e sensação, que tem que ser tudo milimetricamente, porque nos é roubado o significado da palavra cultura. Né? A gente aprende que cultura é o que se faz nos grandes centros, é o que está dentro dos palácios, né? E a gente começa a negar e a desentender o significado da palavra cultura. E a gente não se apropria do que do nosso fazer enquanto periféricos, do que é cultura. Eu acho que a gente chega nesse lugar, assim. Total. E houve houve um momento específico, acho que você falou um pouco, assim, mas teve um momento que realmente te inspirou a seguir esse caminho de dançarina, né, assim, e de seguir essa profissão? Ah, sim. O meu olho brilha muito mais por ver pessoas dançando. Então, ensinar, a docência para mim é muito mais legal, sabe? Eu curto muito mais da docência do que a profissão bailarina, assim. Mas eu acho que dança, o que mais me motiva a trabalhar com dança é o humano, é o sujeito dançante, né? É a narrativa que ele constrói enquanto dança.
Porque quando a gente está numa sala de aula, por exemplo, tem vários mundos ali, né? Então, como que é sempre em relação. Tem 12 pessoas dentro da sala de aula, você dá 12 aulas diferentes, porque são 12 sujeitos diferentes. Não dá para unificar a coisa. E isso eu acho que é o que mais me encanta assim, na dança. E enquanto bailarina, a linguagem mesmo. É poder falar do meu lugar enquanto mulher negra, periférica. Conseguir, através da dança, verbalizar o que eu sinto, o que eu penso, os valores que eu carrego comigo. Acho que é o que mais me encanta assim, na dança. Que lindo. E aí você falando assim, né, de ser uma mulher preta, periférica, queria puxar um pouco para essa relação sua com a cidade, né? A gente está aqui com um projeto que fala de Ribeirão das Neves, né, que traz à tona os artistas de Ribeirão das Neves. Você tem um trabalho na cidade, né? Você tem uma escola de dança. Queria que você falasse um pouquinho da sua relação com Ribeirão das Neves. Sim. É difícil falar desse lugar, porque primeiro a gente aprende a negar esse lugar, né? A gente aprende a ir para fora desse lugar e não dizer desse lugar. Eu lembro que quando eu abri a Espiral Escola de Dança, eu resolvi pisar nesse chão e pertencendo a ele mesmo, sabe? E aí, eu acho que foi há 11 anos atrás, foi quando eu disse, não, eu vivo desse chão. E a minha relação com a cidade é uma relação muito empática. Eu não acredito na subjetivação da cidade. A cidade é muito potente, né? A cidade tem muitos artistas potentes. A cidade não é o que se fala dela, né? A cidade tem muitos jovens negros que morrem? Sim. Mas tem muitas outras cidades que têm vários jovens negros morrendo também. Não é uma realidade só de Ribeirão das Neves, porque é uma cidade dormitório, porque é uma cidade de prisões, né? Aqui tem muita potência, né? Eu fico pensando que a minha relação com a cidade é uma relação de amorosidade. Eu tenho essa relação hoje com a cidade. E eu acho que isso passa para as pessoas com quem eu convivo. Acho que a gente falar do lugar que a gente gosta e do lugar que a gente pisa com um sentimento maior, né? Eu acho que vale muito, porque é o que faz eles se sentirem incentivados a pertencer a esse lugar. Porque é uma questão de permissão, né? A gente dá uma permissão para se sentir sujeito do lugar. Assim, eu fico pensando que é isso. Hoje eu digo sem nenhum pudor que eu sou, sim, uma cidadã nevense e que bom que eu sou. E que bom que a gente está aqui. E que bom que tem vários artistas bons aqui, né? Acho que a cidade é muito potente. Que bom, também acho, assim, né? Que bom que existem essas pessoas e que bom que existe você, né? Assim, e que bom que você ama essa cidade, né? Eu acho que a mudança de qualquer lugar, ela vem através desse amor também, né? Eu acho que a relação da maioria das pessoas com Ribeirão das Neves sempre vai ser primeiro ali de não gostar, né? Porque é imposto pra gente que não é uma cidade boa de morar, né? Que é uma cidade violenta e tal. Então, esse amor ele não vai vir assim, entregue, né? De mão beijada. Mas se a gente, acredito também, né? Que se a gente aprende a amar o lugar que a gente vive, né? Que é a nossa cidade, a gente consegue também transformar, né? E lutar para que ela seja cada vez melhor, né? Sim, e sem esquecer dos problemas, né? Que tem uma problemática de viver nesse lugar, né? Ser mulher nesse lugar, ser negra nesse lugar. Então, sem esquecer tudo isso, eu acho que é uma luta diária. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que é assim: como você descreveria seu estilo pessoal de dança contemporânea?
Complexa? Meu estilo pessoal, eu diria que não seria um estilo. Porque eu fico pensando que nós não somos únicos, a gente é múltiplo, né? E dentro dessa multiplicidade, eu esbarro em vários momentos contemporâneos de dança. E cada momento eu sou uma pessoa. Então, eu diria que é diverso. Que massa, assim. Você falou dessa relação com o chão, eu achei muito legal, assim, também, né? Porque a terra, ela nos nutre, né? Então, achei interessante quando você falou também dessa relação da dança com o chão e tal, e de como que isso te pegou, assim, né? Uhum. E quais são as suas influências, né, assim, que você tem na sua vida, que talvez moldaram ali a sua abordagem artística? E existem dançarinos negros que são sua referência? Eu imagino que deve ser difícil, né? Principalmente se tratando de dança contemporânea, assim. Mas existem algumas pessoas, né, alguns dançarinos, bailarinos negros que são sua referência? Sim. São duas perguntas em uma, né? Só para eu não me perder, que eu sou um pouco confusa. Existem muitos bailarinos negros na dança contemporânea. Existem uma companhia que é só de bailarinos negros. Existem várias, na verdade, né? Que são compostas só por bailarinos negros, que utiliza esse corpo que é diferente do corpo europeu, que é diferente do corpo branco. Tem outras potências corporais enquanto movimento, né? Tem companhias que utilizam a capoeira como forma de treino também. Então, esse corpo vai dançar totalmente diferente do corpo que se prepara com a aula de clássico, né? Então, são preparações diferentes. E sim, falando de inspirações, eu tenho várias, algumas não são negras, e outras negras eu conheci muito depois, né? Eu sou de 83, então na minha época de adolescente eu não ficava com o celular na mão, né? Até os meus 17, 18 anos eu dançava de umas 5h30 da tarde todos os dias, então eu estava dormindo religiosamente num horário mais cedo. Eu não era essa geração é outra, né? A geração da tela, né? Da tecnologia, do celular. E assim, não estava tudo na nossa mão, né? Você não abria o Instagram e via ali 16 companhias, 17, 18, 19, 20 companhias em, assim, momentos, né? Então, a gente teve que... Estou falando a gente, eu e a galera da minha época, a gente teve que aprender quem são essas pessoas, né? E aí, tem um cara que, assim, está aqui do nosso lado, né? Dançou no Grupo Corpo, que é o Rui Moreira, que, para mim, é uma grande inspiração, que ele montou uma companhia depois, que ele saiu do Grupo Corpo, que chama Será Que? A Será Que funcionou em Belo Horizonte durante um tempo. Eu tive até muito desejo de entrar, mas os horários eram muito diversos e... tem isso também, né? Morar em Ribeirão das Neves, eu acho que você está privado de algumas coisas. Tipo carona. Você nunca consegue carona, ninguém mora do seu lado, né? Se você está na região de Belo Horizonte, por exemplo. E aí, depois do Rui, tem a Cíntia Raider também, que é uma bailarina do Camaleão, que é um grupo de Belo Horizonte. E tem uma menina que hoje é uma inspiração para mim, no trabalho de pesquisa dela, que ela tem de movimento, que ela chama Ana Pi. E aí é uma referência muito mais jovem que eu, mas eu considero uma referência, sim, e reverencio todo o trabalho que ela tem de pesquisa, e mostra para os meus alunos também. Acho que essas são as inspirações, assim. Tem trabalhos muito sofisticados dentro da dança contemporânea, que eu também gosto muito, tipo Trisha Brau, que tem outro lugar, né? Tem lugar, outro olhar, o olhar de pesquisa mesmo, assim. Mas acho que são esses. E bailarino negro tem muito. Tá cheio aí, né? Assim.
Que bom, fico feliz em saber, assim, né? E, por exemplo, se hoje uma pessoa jovem quiser começar na dança contemporânea, você indicaria quem para ela poder, né, ver e tal, procurar, ouvir vídeo, enfim? Ó, eu indico o Grupo Corpo, que está cheio de bailarinos negros também. Eu indico a Espiral. Assista vídeos da Espiral. Tá cheio de bailarinos negros. Também acho. Assim, a nossa quase 100% negro a escola, sabe? Eu indico também uma companhia que chama Alvinegro, que é uma companhia só de negros. E eu acho que se você dá uma pisadinha assim no mundo da dança, você vai para festivais e os bailarinos hoje o colorismo está muito grande no palco, né? E eu acho que isso vem de um lugar, Maria, da universidade, da publicização da universidade, né? Porque antigamente a universidade ela era mais restrita. Quem fazia faculdade antigamente não era preto, né? E aí hoje em dia a faculdade de dança, por exemplo, ela tem que abrir a porta para vários alunos que são da periferia, porque os alunos do hip hop eles estão querendo fazer a faculdade de dança, os alunos do jazz dance eles estão querendo fazer a faculdade de dança, da dança contemporânea eles também estão querendo fazer a faculdade de dança, eles não estão indo só para o lugar que é da educação física, né? Então eu acho que isso que é da universidade, ela abre espaço para mais bailarinos negros. Tem várias implicações e tem várias problemáticas nisso, né? Mas eu acho que esse lugar é um dos que dá espaço para o bailarino negro. E também uma questão dos professores olhar para o corpo e não subjetivar o corpo, né? Não selecionar quem entra na sua escola. E eu acho que hoje existem muito menos seleção, né? Você vê a Companhia de São Paulo, por exemplo, é uma companhia que abre inscrições todo ano e você não tem que ser branco para entrar. Você vai assistir coisas, né? Igual já tem um trabalho que eu fiz com o Neném Menezes, não sei se você assistiu, que é o Alterações. O Neném é um homem negro, um músico negro que está trabalhando dentro da São Paulo Companhia de Dança. E tem vários alunos negros na São Paulo. Então não está mais tão restrito assim, né? É claro que tem um lugar do corre. Você tem que estar no momento certo, quase na hora certa, e fazer seu corre, porque você não vai, o convite não vai ser tão explícito assim como é para a pessoa branca, né? E eu estou dizendo isso. Não estou dizendo que é fácil também para as pessoas brancas que dançam, né? Porque dança não é uma atividade fácil. Você viver de dança no Brasil hoje tem que ter muito patrocinador. E falando, você trouxe um pouco da sua experiência, assim, de um espetáculo seu e tudo. Queria saber um pouco de como que é esse processo criativo da coreografia, né? Como que você faz assim, para criar uma coreografia de dança? De onde vêm suas inspirações, enfim? Eu gosto de trabalhar com a temática, né? O Alterações, ele foi um trabalho feito dentro de Ribeirão das Neves, a partir de cartas que eu recebi de mulheres nevense, onde elas diziam como elas se sentiam sendo mulher dentro da cidade. Eu recebi umas 60 cartas, selecionei 14 para trabalhar e deu um trabalho aí de 45 minutos. Pensando na temática, eu acho que a inspiração vem com mais facilidade, sabe? Quando eu tenho que trabalhar com coreografias externas, que são para outras pessoas, que a inspiração não está ali diluída ou dissolvida ali no meu pensamento, eu parto para prática mesmo.
para o que tem de técnica corporal, para o objeto que eu estou trabalhando ali, que é o aluno, o sujeito, né? E vou entendendo o que ele tem de material corporal para se montar uma coreografia. Agora, pensando no meu próprio corpo, ele já teve muito mais material, né? Eu acho que hoje em dia eu tenho muito mais material mental que corporal. Mas e também a gente vai entendendo umas coisas diferentes, sabe? Tipo, menos é mais. Eu acho que eu fui entendendo isso coreograficamente também com o tempo. A gente acabou de apresentar um espetáculo que chamou Sertão. E não era sertão, região brasileira, sertão de si. Né? Falava do que nos trinca, do que deixa a gente seco. E aí, a possibilidade de coreografia é realmente a experiência humana. Eu acho que por isso que eu também brinco aí um pouco com a filosofia, porque eu acho que o mais intrigante é o humano. Eu imagino que na sua vida, né, como bailarina, você já deve ter passado algumas dificuldades, assim, né? Queria que você dissesse, assim, se isso já aconteceu, o que já aconteceu, né? Assim, se você já passou alguns desafios mesmo dentro da dança. Quer que eu diga mesmo? Claro. Já passei várias dificuldades. E uma delas que eu posso contar é uma dificuldade financeira, assim, sabe? Eu estudava dança numa época que eu tinha acabado de conhecer a dança contemporânea e eu já pagava mensalidades de balé e de jazz. E aí eu não tinha dinheiro para pagar mais uma mensalidade. E eu não estudava em Ribeirão das Neves. Eu estudava em BH. E aí eu fazia aula de manhã num lugar, num espaço. À tarde eu fazia em outro espaço e à noite eu ia fazer dança contemporânea num terceiro espaço. E eu não tinha dinheiro mesmo. E aí eu me propus a limpar o lugar. Eu chegava mais cedo. Eu acho que as pessoas que eram da minha turma, ninguém ficou sabendo que era eu que limpava o chão que eles pisavam. E aí eu fiz uma permuta com o espaço, sabe? Eu quero fazer essa aula. Eu não consigo pagar por essa aula. O que eu posso fazer para colaborar para que eu possa fazer essa aula? E não era uma aula barata, sabe? Ainda tinha toda a minha alimentação que acontecia fora da cidade, mais passagem. E assim, quando você estuda dança, geralmente você não tem muito tempo para trabalhar, né? Ou então você vai trabalhar com dança também. Vai arrumar um horário que você dê uma aula, né? Muita gente começa a dar aulas de dança mais partindo por esse lugar. Depois vai entendendo que às vezes é realmente o lugar ou não, né? Eu acho que essa foi uma dificuldade. Tem outras dificuldades que são de técnica mesmo, de envolvimento com danças, assim. O jazz dance, por exemplo, é uma modalidade da dança que é muito mais explosivo. Eu tenho uma dificuldade de tempo, porque eu fico pensando que o tamanho menor alcança o tempo com mais velocidade. Enfim. Para outra hora esse papo. Acho que eu entendi mais ou menos. Não faz sentido? E assim, queria que a gente falasse um pouco sobre música, porque falar de dança é também falar de música, né? Como que a música influencia o seu trabalho coreográfico? E essa também é 2 em 1, tá? Como que a música influencia o seu trabalho coreográfico? Existe algum compositor ou estilo musical que você prefere usar nas suas performances? Existe algum compositor ou estilo musical que você prefere usar? Repete, por favor. Falei que eu devaneio, gente. Como a música influencia o seu trabalho? Se existe um compositor. Se existe algum compositor ou estilo musical que você prefere dançar? Sim. Eu acho que a música influencia 100%. Porque, para mim, o silêncio é música. Então, a gente está aqui paradinha, se a gente prestar um pouco de atenção, né, silenciar o interno, a gente vai perceber o barulhinho da caixa, a gente vai perceber um barulhinho que está lá externo, na rua,
e às vezes eu componho com esse som, que é a paisagem sonora que a gente tem no dia a dia, né? Para mim, tudo é música. Tudo pode virar música, na verdade, né? Para os músicos não quererem criar um caso comigo. Mas é o que eu fico pensando, assim. Prefiro músicas instrumentais. Eu acho que eu gosto mais de lidar com as dinâmicas que existem na música instrumental. Por exemplo, se a gente escutar Barbatuques, né, ele tem uns sons que você pode marcar ali, tem uma pulsação, aí tem outro som de ritmo e tem uma melodia. Então, você tem três vertentes ali para trabalhar numa música só. Eu gosto de músicas também que desperta alguma coisa interna, sabe? Que me faz pensar não só no movimento que eu estou fazendo, mas para além do movimento, o que é aquilo ali? Com o que eu estou me relacionando, né? Às vezes eu utilizo músicas instrumentais para trabalhar articulações, e aí eu fico pegando em pensamento, durante a prática, que articulação é essa que eu estou fazendo? É com a música? É com o corpo do outro? É com a rua? É com a cidade? Sabe? Eu vou por aí com a música. O corpo do outro é com a rua. Legal. E existe uma mensagem ou tema específico que você procura transmitir através das coreografias? Você falou que, né, geralmente sim, né? Que você usa, por exemplo, temáticas para poder usar nas coreografias. Mas é sempre? Como é que é? Não sempre. É igual hoje. Quando você me convidou, você sugeriu que eu fizesse um exercício aqui que seria dançar, né? Esse exercício não tem nenhuma temática. Talvez aconteça uma temática durante a prática. Quando eu não trabalho com temática, eu gosto de trabalhar com verdade, né? Que aí eu levo tudo que eu tenho de mim mesma para o momento da prática, né? A gente é mulher, então, tipo, eu tenho um ciclo que todas nós temos, que às vezes eu vou estar mais introspectiva. Então, eu levo também para essa prática. É a minha verdade. Eu tento não burlar quem é a Raquel, sabe? E não tento revelar 100% quem é a Raquel também. Porque, afinal de contas, não é só a Raquel que está ali, né? A Raquel dançante não é a Raquel amiga da Maria, por exemplo. E, às vezes, ela é também, né? Então, eu fico pensando que levar uma mensagem é muito bacana, assim. E tem um outro lugar que você está falando, eu estou pensando aqui, que é da interpretação de quem está como espectador, né? Às vezes eu estou ali dançando e a minha ideia era falar de política. E a pessoa que está assistindo enxerga outra coisa, porque ela vai enxergar a partir da experiência de mundo dela, né? Então, a narrativa de dança, principalmente da dança contemporânea, né, que não está ali codificada, não é um balé de repertório, ela vai vir muito mais de quem assiste do que de quem dança, né? Quando eu levei o espetáculo para fora, o Alterações, eu recebi cartinhas falando do que foi o espetáculo. Não foi nada do que eu tinha pensado para o espetáculo, mas foi como aquela espectadora conseguiu assistir aquele espetáculo, né, com as experiências dela. Assim. E você acha que, por exemplo, melhorou a questão... Por exemplo, você falou que quando você viu a dança contemporânea pela primeira vez, você deu uma assustada, assim, né? Você não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Você acha que essa recepção do público com a dança contemporânea melhorou? Você acha que hoje em dia ela é bem aceita pelo público geral, assim? Depende. Depende. Eu acho que quem nunca assistiu dança contemporânea pode se encantar e ficar muito envolvido com o processo que está acontecendo no palco. Ou não também. Eu acho que a gente vai chegar no mesmo lugar de resposta, que é
Depende do sujeito que está como espectador ali. Mas, a meu ver, melhorou demais. Na minha bolha, né? Mas a minha bolha é dançante. Minha bolha aprecia dança. Agora, no geral, eu não sei. Assim. E tem algo assim que você pudesse dizer para todo mundo, assim, para que as pessoas pudessem entender melhor a dança contemporânea? Tem algo que você gostaria de dizer para que as pessoas pudessem compreender ela melhor? Eu diria uma coisa que já foi uma pesquisa, que é dança é movimento. E a gente está movimentando aqui agora. A gente está dançando? Dança é movimento. A gente está? E a gente está movimentando agora. Eu diria que experimentem, sabe? E dançar é libertador. Dançar é libertador. Não só dança contemporânea, com as técnicas que se aprende para desenvolver dança contemporânea. Se mover, se propor a usar a linguagem corporal ao invés da linguagem verbal. É isso. Legal. Pensar que o nosso corpo ele pode se movimentar, né, assim, de uma forma legal e não só no dia a dia ali, andando, trabalhando, enfim, que a gente pode movimentar ele como a gente quiser, assim, né? Sim, você já pensou em musicar a Praça da Estação? Você veria dança? Sim, você já pensou em musicar a Praça da Estação? Eu também vejo. Eu vejo dança o tempo todo. Na verdade. Mas eu também vejo. Vejo dança o tempo todo. São só movimentos cotidianos e corriqueiros, né? Eles estão correndo, inclusive, esbarrando um no outro o tempo todo. A gente às vezes não percebe, né, assim, como que a gente, enfim, como que o nosso corpo é uma potência mesmo, né, assim, então legal demais. Como que o nosso corpo é uma potência mesmo, né, assim, legal demais. E aí agora eu queria que a gente trouxesse um pouco mais a temática negra também para a nossa conversa, assim, um pouco mais, até mesmo sobre você, sobre a sua vida, sabe? A proposta desse projeto é que a gente fale sobre as negritudes e que a gente fale, né, de você enquanto uma pessoa negra e que a gente fale da temática como um todo também, né? E aí queria que você dissesse assim, como que é para você ser uma dançarina negra? Né, assim, você já falou, você é uma mulher alta, né, grande e negra, assim, que geralmente não é o corpo padrão de uma bailarina, né? Como que é para você e como que foi na sua vida ser essa mulher, né, Raquel, negra e bailarina? Difícil. Eu acho que habitar um corpo já não é fácil, né? Aí, se habitar um corpo negro, grande, também não é fácil. Não vou dizer se é mais, se é menos, né? Também não é fácil. E também é uma bênção. Também é maravilhoso, sabe? E também é uma bênção. Hoje eu fico pensando, Maria, que assim, eu já fui muito mais incomodada, sabe? Com 19, 20 anos, por exemplo, eu já participei de edições do Semifusa, onde eu ficava muito... Naquela época, eu ainda ficava muito pensativa sobre a representação que aquele corpo estava trazendo. Eu acho que eu estou um pouco mais tranquila em relação a esse corpo. Eu acho que eu estou... talvez mais confiante, sabe? E fico pensando que, enquanto mulher e mulher negra, a gente tem várias temáticas aí para poder discorrer. Mas eu fico pensando nas potências que a gente já conseguiu alcançar, né? Hoje em dia, por exemplo, eu não me sinto estranha, diferente por assumir meu cabelo, por exemplo, né? Que é um cabelo afro que antigamente, bem lá na minha adolescência, eu usava o cabelo escovado por falta de aceitação, né?
ou por falta de ensinamento de autoestima, né? Eu acredito que a gente andou muito, e eu não sei se eu estou falando só do meu lugar, você compartilha isso comigo? Esse caminhar de entender a nossa potência, entender o nosso lugar, entender que o que é nosso ninguém tira, sabe? Mas não assim com uma arrogância, mas mais como um amor por nós mesmas, sabe? Sei lá, eu acho que eu estou um pouco nesse lugar de entender. Sei lá, eu acho que eu estou um pouco. Mas eu acho que você não está romantizando, não, né? Eu acho que o caminho, acho que a gente consegue chegar nesse momento em que a gente consegue ver a nossa potência, a nossa força. Mas sabendo que, de qualquer forma, o racismo ele vai chegar até nós de várias formas, né? Então, é a gente entender que ele vai estar presente em vários momentos, mas saber, inclusive, como se comportar perante a ele, né? Como lutar também. E aí, queria até te perguntar, assim, se você acha que a sua arte, que a sua dança, se é uma forma de luta também contra esse sistema racista, né? Assim, o que você acha sobre isso? Sim, eu acho demais, assim. Outro dia mesmo, eu fui para um festival com os meus alunos e a gente chega numa fila, né, para fazer o credenciamento, e aí ficaram procurando a professora da turma. Entende? Assim, é um lugar de luta, diária mesmo. Mas e eu acho que não é romantização aceitar isso tudo que a gente é, sabe? Não é romantização mesmo. Só que assim, a gente realmente não pode esquecer, né? O racismo ele atravessa a gente diariamente, minuto a minuto, de forma muito dolorosa e cruel, né? Porque o racismo ele não só diminui, né? Às vezes assim, e quanto mais consciência de racismo a gente tem, mais a gente percebe o racismo, né? Às vezes, numa outra época, sem muita consciência do que é racismo, acho que não é consciência, eu vou dizer letramento racial, né? Sem muito letramento racial, a gente passaria pano para a pessoa que está lá na fila fazendo, porque, né? Tipo, quem é essa pessoa negra que está acompanhando esse grupo de pessoas mistas? Porque um grupo sempre vai ser misto, né? Ainda mais um grupo periférico. Como é que a gente exclui as pessoas, né? Não tem essa segregação. E aí, sim, a gente passaria pano, a gente ficaria calado, né? Na dança, por exemplo, acontecem coisas absurdas. Teve um garoto negro que competiu em Belo Horizonte num concurso importante que leva para um outro mais importante, e ele é um garoto negro e ele usa o cabelo afro, assim, tipo o meu. E aí ele estava dançando um repertório clássico, então ele prendeu o cabelo. Enfim, eu não sei para onde vai essa gravação, mas se chegar, as pessoas vão saber quem é. Mas, enfim, o jurado tampou o cabelo dele. E aí falou com ele, na hora de entregar a premiação, ele ganhou em primeiro lugar. Eu não sabia que você era tão negro. Eu não sabia que você era dessa cor. Ele falou desse jeito, olha que absurdo, entende? É muito absurdo, mas isso porque não existe um pensamento de iluminação cênica para corpos negros, né? O que faz? Uma luz que é feita para pessoas brancas, ou ela esconde o corpo negro, ou ela deixa o corpo negro parecendo que ele é um pouco mais branco, sabe? Então acontece um clareamento ali, você fica achando que o corpo de baile é todo uniforme, né? O tempo todo a gente é atravessado. Eu sou atravessada na faculdade, eu sou atravessada na padaria, eu sou atravessada na farmácia. Outro dia eu entrei numa farmácia e, assim, sofri um racismo que eu saí de lá falando, gente, poxa, olha o ano que a gente está, né? Precisa disso? Não precisava, mas eu acho que o que a gente mais esquece é de olhar o humano mesmo, né? Essa palavra, ela me persegue, assim, diariamente, porque eu fico tentando entender o que é ser ser humano, sabe? Porque se a gente sofre esse tanto de repressão, né? E se tem tanta minoria até hoje, se as políticas públicas, por exemplo, não contemplam todo mundo, não é feita para todo mundo, né?
eu fico pensando que humanidade que é essa? O que é isso que é humano? Porque eu acho que não é humanidade. Né? Não é, não mesmo. Não do jeito que eu consigo enxergar a humanidade, assim. Mas eu acho que é uma luta. E comemorar as pequenas vitórias é um sucesso, assim. Num outro tempo, eu não teria autoestima para vir aqui conversar com você. Eu acho que hoje a gente está aqui batendo esse papo, né? Duas mulheres negras, e acho de extrema importância a gente falar sobre. Concordo demais, Raquel. Eu acho que é uma vitória mesmo a gente estar aqui, né? Assim, como você disse, duas mulheres negras com 2 microfones, né? Assim, com voz ativa. Isso é uma vitória muito grande, assim, né? Sim. E aí você trouxe, inclusive eu fiquei muito feliz, assim, quando você traz que existem muitos bailarinos negros, né? Bailarinos e bailarinas, e as companhias estão cada vez mais tendo, assim. Mas falando talvez de periferia como um todo, você acredita que a dança contemporânea ela tá dentro das periferias? Como que é esse processo? Não, vou de novo falar do meu lugar. No meu lugar ela tá, mas não em todas as periferias. Eu não consigo também falar de todas, né? Mas assim, quando você olha num todo, assim, você acha que ela tem chegado, que ela já chegou, que ela é acessível? Eu acho ela mais acessível do que o clássico, né? Porque tem assim, quando você procura uma escola de dança para fazer uma aula, e você vai experimentar uma aula de clássico, você percebe que aquela dança é um código e cabe em vários corpos e alguns vão ter que sofrer muito para fazer caber, né? Mas igual antes também dessa conversa a gente estava falando, que a dança contemporânea ela é vendida como se coubesse em todos os corpos, né? Todo corpo pode dançar. Venha para a dança contemporânea e nananã. Aquela coisa. Mas eu acho que ainda tem que crescer muito. É um desafio ainda, né? E é um desafio linguístico. Entender que a dança ela é uma linguagem, né? Quando aconteceu as barragens se romperem, né? Eu estava em Joinville nesse ano. E aí, os espetáculos de dança contemporânea eram protestos. Entende? Tipo, as pessoas dançaram cheio de lama. É maravilhoso de ver. E você enxergar que você consegue falar politicamente a partir daquele movimento. Que você não precisa ficar gritando ali no gogó que as coisas estão acontecendo. Que você pode dizer, né, que aí a gente teve uma pandemia com um desgoverno que matou muita gente, que você pode dizer a partir da sua dança. Né? Matou muita gente. Você pode dizer é muito bonito ver esse papel da arte mesmo, né? Porque no final de tudo é isso, né? O que importa é o que ela transmite. E até como forma de protesto, né? Como forma de ter voz, né? Muito bonito assim isso de que com o corpo a gente consegue dizer e transmitir informações tão importantes, né? Assim. Com o corpo a gente consegue dizer e transmitir. Eu não poderia deixar de falar isso, Maria. A gente está sendo atravessado aí enquanto mulher por uma PL, né? Injustíssima, cruelzíssima, e como os nossos corpos falam desde a infância, né? Porque as pessoas que são atravessadas por estupro, elas falam a partir do corpo, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, é que não entende o corpo como linguagem. Né? Quando você se depara com uma pessoa que está mais triste, que está ali com um problema, que está extremamente feliz, eufórico, que acabou de passar num concurso, o corpo dele está falando. A gente não aprende a ler o corpo. Eu acho que fica aí, né? Para a gente pensar como que a gente pode trabalhar com essa linguagem aqui também. Né? Pra gente pensar. E vem daquilo, né? Talvez o ser humano que a gente estava falando, né? Que você estava falando, eu acho que
se a gente aprender a fazer essa leitura também corporal das pessoas, a gente se torna mais humano também, né? Porque às vezes é isso, você está vendo uma pessoa ali que nitidamente ela não está bem por conta da expressão corporal dela, e aí você pergunta, você está bem? E se ela fala que sim, você vai seguir sua vida, né? Assim, isso não faz sentido, só porque saiu da boca dela que você vai acreditar, né? Sendo que toda a expressão corporal dela está dizendo outra coisa, né? Então, às vezes, com essa leitura, com essa visão mais profunda do que o corpo do outro está dizendo, a gente pode até descobrir coisas que a pessoa está passando e precisando de ajuda, né? Como, por exemplo, uma pessoa que está passando por violência em casa, né? Assim, é muito interessante isso de como que o corpo fala, né? Assim, tá, e na dança e na vida, né? Na vida. É uma linguagem, né? Legal demais. Raquel, nós estamos caminhando para o final dessa parte das perguntas. Daqui a pouco a gente vai ter a sua apresentação também de dança. Já queria começar a te agradecer, mas tem aqui mais duas perguntinhas. Já queria começar a te agradecer. Quais as suas esperanças e expectativas para o futuro da dança contemporânea? Assim, você pensa nela num futuro? Como que é isso para você? Eu tenho vários devaneios. Mesmo assim, sabe? Eu fico pensando que cada periferia podia ter um Palácio das Artes, que as meninas pudessem acessar gratuitamente, os meninos pudessem acessar gratuitamente essa dança, que eles pudessem ser humanizados a partir do movimento, entende? Eu acho que a minha esperança maior é essa. Acho que é uma coisa assim que dá um gazinho no movimento, sabe? Mas, na realidade mesmo, eu queria que a dança se tornasse uma política pública no Brasil, sabe? Que o acesso a ela não fosse tão complicado, que entrasse na grade curricular mesmo, sei lá, porque eu acho que potencializa, sabe, o humano. E se gera potência, não tem por que ficar excludente, sabe? Excluindo pessoas disso, de acessar isso. O meu maior barato é imaginar que você não dança só se você não quiser. E não porque você não pode, sabe? Ou porque você está numa periferia e você não tem esse acesso. E eu não estou tirando a importância das outras vertentes da dança, não, sabe? O ideal seria que a gente pudesse acessar tudo, né? Mas, como a conversa está aqui na dança contemporânea, eu fico torcendo para que ela aumente. Aumente enquanto conversa, aumente enquanto linguagem, aumente enquanto técnica, né? Que a gente possa sair mais vezes daqui desse lugar, de Ribeirão das Neves, e representar muito bem com corpos muito bem ensaiados, com corpos bem treinados, com uma técnica boa, que foi construída aqui, né? Uma vez me perguntaram por que eu não fazia aula aqui. Eu estava ali no meu auge da dança. Eu não tinha nenhuma escola que oferecia aulas que eu pudesse fazer, que não fosse me voltar para trás. E não estou diminuindo as escolas que existiam aqui naquela época, sabe? Entender também onde que a gente está, né? Que lugar é esse? Por que os alunos são tão exportados, né? Por que os alunos não ficam na cidade? Por que a cidade não tem um grupo jovem de dança contemporânea, por exemplo? Né? Eu fico pensando que seria muito legal se tivesse. E é desafiador também. E é a partir dessas perguntas, dessas inquietações que vão surgir as coisas mesmo, né? Acho que não tem outra forma senão a gente puxar isso e se perguntando cada dia mais para que um dia chegue à realidade, né? Assim, de que isso esteja mais acessível para todo mundo, né? Uhum. Sim. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta que eu gosto muito de fazer. Você hoje é uma mulher, né, já feita, uma mulher negra, mas você já foi uma criança negra. Eu queria que você dissesse assim, o que você falaria para Raquel lá, criança,
né, assim, com 8, 9, 10 anos de idade. O que você falaria para ela, assim, vendo você hoje, né? Você tem uma escola de dança, você é bailarina, você é referência para muita gente. Então, o que você falaria para acalentar lá aquela criança Raquel? Uau! Pessoal, né? Eu diria, não escute, só vá. Não escute, só vá. Não escute, só vá. Porque... Eu posso justificar minha resposta? Porque crianças negras escutam muito que elas não estão no lugar que elas poderiam estar. Sabe? Elas escutam, ali não pode, ali não te cabe. Eu sou dançarina, mas na minha escola pública que eu estudei, em Ribeirão das Neves, por exemplo, a gente fazia teatro no final do curso, né, de cada série, assim. E eu fui árvore várias vezes. Pensa se eu acreditasse que eu ia ser árvore o resto da minha vida. Entende? E eu não era árvore porque eu era muito capaz de trabalhar com cenografia igual eu trabalho. Não, eu era árvore porque eu era grande, tinha braços longos e era preta. Eu tenho certeza. Entende? Eu também já fui árvore. Não é? Agora pergunta às meninas branquinhas de 8 anos de idade quem que elas eram. Sabe? É sempre protagonista. E a gente chega num outro lugar, que é o lugar educacional, né, Maria? Como é cruel, assim. Como precisa de mudança mesmo. Porque as professoras e os professores, eles precisam olhar para os alunos negros como sujeitos potentes, como sujeitos que estão em formação, assim como todos os outros meninos brancos, né? Amarelos, pardos, enfim, todos, né? Eu diria, não escute. Porque eu já escutei muita coisa que eu acho que, assim, ser surdo para isso é a melhor coisa que tem, né? Tem uma frase que a minha avó falava, né, que minha avó faleceu, que era: não se preocupe, não é problema seu. E ela cabe, hoje, para mim, ela faz muito sentido, e ela cabe em diversas situações, sabe? Quando eu estou num restaurante, meu cartão não passa de uma vez porque o problema é da maquininha. Entende? Não fique tensa. Quando eu estou numa casa, tipo essa casa aqui, minha mãe sempre falava assim: não mexa em nada de ninguém, porque a primeira pessoa que eles vão pensar que pegou alguma coisa é você. Entende? Esses ensinamentos que vão deixando a gente tenso, sabe? Em questão de existência mesmo. Eu diria, não escute mesmo. Acho que é isso. Acho ótimo, assim. Adorei a resposta. Eu também acho que diria a mesma coisa para minha Mariazinha. Raquel, muito obrigada. Gostaria mesmo de te agradecer pela troca. Acho que foi uma aula show muito potente, principalmente para quem está querendo conhecer mais sobre esse universo da dança contemporânea, para quem, né, é estudioso também sobre as várias formas da luta antirracista também, porque isso aqui que a gente faz é uma forma de ser antirracista, né? Só da gente estar aqui trocando ideia e colocando a nossa vida, né, assim, em jogo, a gente está sendo muito valente e antirracista. Então, eu queria realmente agradecer pela troca. E você gostaria de falar mais alguma coisa? Consideração final? Eu queria só agradecer mesmo, assim. Obrigada pela partilha, obrigada pelo convite. E foi uma conversa muito generosa, né? Obrigada mesmo. Valeu. E agora a gente vai ter uma dança, né, que a Raquel vai mostrar aqui na prática tudo isso que a gente conversou, né? E aí, para a gente ver ela dançando.